Estamos aqui com o padre Jailson, de São Luís do Quitundo, e ele nos fala como foi o seu começo para entrar na religião. Certo. Eu venho de uma família católica, né? Então meus pais, meus avós já viviam a fé católica. E minha avó, de forma particular, ajudou muito no meu ingresso na vivência, né? Mas foi após um retiro de carnaval que eu fiz na minha comunidade que me despertou a vontade de ser sacerdote, ser padre. E a partir daquele encontro de carnaval, eu comecei a trilhar um caminho de vida na igreja, participando da comunidade, de grupos de jovens, grupos da paróquia, até chegar o momento em que, auxiliado por o meu padre na época, me conduziu ao seminário para poder fazer esse tempo de preparação. E você tem que idade naquela época? Eu tinha por volta de 18, 19 anos. E você chegou a participar das igrejas ainda na Paraíba, onde você... Lá eu vivi um bom tempo lá na minha comunidade, né? Quando resolvi entrar no seminário, o padre me conduziu ao seminário, ele me enviou para cá, para Alagoas. Aí saí da Paraíba e vim para estudar aqui em Alagoas, no seminário em Maceió. Aí aqui em Alagoas fiz todo o processo de, por volta de 10 anos de estudo, no seminário em Maceió. Fiz a filosofia, a teologia, depois da teologia. Aí fui viver um ano numa paróquia com um padre, depois fui ordenado diácono, passei mais um ano como diácono e depois de diácono fui ordenado padre. Aí depois de um mês de padre, eu fui enviado pelo bispo de então, que era Dom Antônio Muniz, para cá, para São Luís do Quitunde, para assumir, primeiro para ficar aqui durante um tempo, porque o padre que estava aqui, meu antecessor, saiu e a paróquia estava sem padre e eu vim para passar um tempo, fica na frente, substituindo, celebrando as missas, enquanto o bispo decidia quem iria mandar para cá. Aí eu fiquei um tempo e depois ele resolveu me deixar aqui. E o padre, ele faz a opção ou é o arcebispado que decide para onde ele vai? O bispo, né? Nós fazemos um voto de obediência no dia da nossa ordenação. Então, a gente é padre para a igreja, para a arquidiocese, no caso de Maceió. Então, o bispo quem nos direciona para onde ele deseja nos enviar, né? O bispo com um conselho de padres que resolvem para onde enviar o padre. E quando você pensou em ser padre, e hoje como você atua, é o que você sonhava? Eu acredito que seja ainda mais, né? É quando a gente está naquela de descoberta, da vocação, porque ser padre é uma vocação, né? Não é um trabalho simplesmente, mas é uma vocação, é um chamado de Deus. Nós cremos piamente que Deus falou ao nosso coração, nos chamou para essa missão. E nós estamos aqui tentando responder a esse chamado de Deus, se doando, estando à frente da igreja dele, fazendo as vezes dele no mundo através dos sacramentos. Então, a gente se surpreende cada dia com a grandiosidade do ministério sacerdotal. Vai muito além das expectativas, na realidade é bem maior. Quando a gente está à frente de uma comunidade, à frente de um povo, vivendo com aquele povo, entrando na casa das pessoas, conhecendo as fragilidades da pessoa também, porque o padre é alguém que cura, padre quer dizer o pai, cura, muitas vezes chamado na paróquia, onde ele está, é o cura das almas, ou seja, alguém que conhece a alma do fiel através da confissão, através do acompanhamento espiritual. Então a gente está lá para, de certa forma, conduzir essas pessoas ao caminho de Deus, ao caminho do céu, né? Essa é a vocação do padre. E isso está na relação do padre com a comunidade, e aqui no caso de São Luís, é uma comunidade que participa, que interage. Sim, sim, sim. Eu acredito que a comunidade tem um papel fundamental no ser padre de uma pessoa, né? Ajuda a pessoa a ser padre. Então, a paróquia nos molda, de certa forma, no sentido de, a partir de que a gente conhece a paróquia, a gente vai vendo as necessidades, como o povo se porta diante da fé, e a gente vai ali
ajudando também na nossa contribuição. Então, é uma troca, na verdade, né? Hoje, no caso de São Luís, são quantas igrejas? E só tem padre? Nós estávamos até o ano passado com uma experiência aqui em São Luís. Tínhamos a paróquia, que é essa daqui, Nossa da Conceição, e tinha uma área pastoral, um grupo de comunidades, onde lá em Santo Antônio era a sede, a igreja de Santo Antônio, fazendo uma experiência para dividir São Luís em duas paróquias. Lá já tinha um padre morando e o padre estava responsável por aquela área. Santo Antônio que você fala É lá da usina Santo Antônio, lá tem uma igreja, né? Então, o bispo anterior, que era o Dom Antônio Muniz, pensava em dividir São Luís em duas paróquias. Nós tivemos agora, chegou, não faz nenhum ano, eu acredito, um novo bispo. Aí esse bispo, vendo a realidade, achou por bem, depois de 6 anos de experiência, viu que seria melhor voltar àquilo que era antes, uma única paróquia, com um padre, para atender toda a realidade e futuramente ele pensa em mandar um outro padre para vir me auxiliar, mas um padre morando juntos, 2 padres morando juntos, uma paróquia só e não dividida, e né? hoje são quantas igrejas, né? Olha, na verdade, nós temos 22 comunidades, zona rural e zona urbana, né? Na zona urbana nós temos igrejas grandes, a primeira é a Matriz, depois vem Cristo Redentor no Alto, Santo Antônio na usina Santo Antônio, temos a Virgem dos Pobres no Quitunde, temos São Francisco na Pindoba, são as dentro da igreja, aqui na nossa cidade. Tem a Subestação também, que é uma comunidade que não tem igreja ainda, tem lá um projeto, mas não tem igreja ainda. A gente está em busca também de construir a igreja de lá. Aí, fora essas comunidades aqui dentro da cidade, tem os sítios, né? Sítios, fazendas, muitas comunidades. E como um padre só lidar com isso, é comunidade? É um desafio muito grande, né? Durante a semana, as missas são concentradas aqui na cidade, né? Na zona urbana. E durante o final de semana eu vou fazendo um revezamento. Cada final de semana eu vou a 2 ou 3 comunidades. Nos A ministra de domingos. manhã, tarde, à noite, Isso. Aqui nós temos missa na Matriz, de manhã, 7 horas, e todos os finais de semana. todo final de semana. Domingo. Começa no sábado. No sábado tem missa à tarde, nas fazendas, e à noite 2 missas aqui na cidade. Uma na Virgem dos Pobres e outra no Cristo. No domingo, nós temos uma missa de 7 horas aqui na Matriz, 8h30 na Pindobinha, 10 horas na Santo Antônio. À tarde eu vou para as comunidades, faço 1 ou 2 comunidades, e à noite termino aqui na Igreja Matriz. O pai acolhe, orienta. Como é que tem sido essa sua relação com essa comunidade? Você chega perto dessas pessoas, muitas vão à sua procura, fazer uma espécie de uma lamentação, a dificuldade que eles estão envolvidos. Como é que é tentar solucionar esse tipo de situação? Uhum. A gente faz isso através de um viés espiritual, né? No acompanhamento. Nós temos atendimentos às confissões, direção espiritual. Então, os fiéis são convidados a, diante das questões que vivenciam, procurar o seu sacerdote para uma direção espiritual. Aí a gente faz esse acompanhamento. Alguns que vêm a nós através da direção espiritual, através do sacramento da confissão, e a gente pode acompanhar mais de perto. Outros, a gente é um acompanhamento não tão direcionado, porque às vezes não tem esse contato tão íntimo. Aí é mais através da pregação, né? Através do exemplo, através das visitas nas casas, e ali a gente vai criando laços, né? De paternidade sacerdotal, essas A pessoas. dificuldade da população é grande, como qualquer parte Uhum, das comunidades. Como é que tem sido esse lado social para atender essa população, muitas vezes carente, que uhum. precisa de Sim, um apoio mais pronto. expressivo? A igreja é um referencial também na questão social, né? De ajuda às pessoas necessitadas, porque a igreja tem essa missão de levar Jesus ao mundo, mas também ser próxima aos sofredores. Aqui na nossa igreja, nós temos a experiência de, alguns domingos, a gente faz o Domingo Solidário, onde os fiéis trazem alimentos, deixam aqui na hora da missa, e algumas pessoas da nossa cidade, os que mais precisam, vêm aqui na nossa secretaria, às vezes perguntam se há alimentos, a gente dá cestas básicas, muita gente também procura
doar para que a igreja possa fazer esse trabalho de ver que são os mais necessitados para levar. Nós temos um grupo também na igreja chamado Vicentinos, que trabalham justamente com essa questão mais social de acompanhamento dessas pessoas. E eles têm uma relação de pessoas já assim, que eles acompanham quando precisam de remédios, precisam de uma cadeira de rodas, e a gente procura solucionar na medida do possível, né? Através de doações, também nós temos o dízimo, que quando alguém chega a nós e a gente vê que é uma pessoa que necessita e não tem condições de comprar um remédio, de fazer um processo para melhorar a saúde e nos procura, a gente conhecendo a realidade, a gente chega junto nesse sentido também. Qual é a sua avaliação? Existe uma certa carência de novos padres, de pessoas que tenham esse chamamento, essa vocação Uhum. para participarem? Ou como é que você acha que a coisa está andando de forma? Eu acho que em todos os tempos houve essa necessidade de um despertar maior. O próprio Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus, ele mesmo disse isso, né? E ao longo dos anos, a vida da igreja, a gente percebe muita gente que se doa, muitos jovens. O nosso seminário, por exemplo, em Maceió, é um seminário que temos um bom número de pessoas que estão se preparando para o sacerdócio. Mas, em frente à realidade que a gente se encontra de um mundo tão globalizado, de uma população tão grande, por exemplo, São Luís, tão grande, e o único padre, né? A gente percebe que deveria existir muitos mais sacerdotes, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a Igreja Católica é um padre só para todo o município de São Luís. Se a gente for ver outras igrejas, cada igreja tem um pastor próprio, né? Aí consegue chegar mais junto. Aqui não, a gente tem o sacerdote para tudo isso, para administrar, para pastorear, para celebrar, tudo isso, né? Isso não é uma certa deficiência por parte da Igreja Católica, no sentido de atrair mais essas pessoas à fé? Eu acredito assim que a igreja procura fazer a sua parte, né? Mas assim, se é chamado, é algo que a gente também espera que as pessoas deem uma resposta, não é? Porque não é um emprego onde a gente possa assim fazer um concurso e dizer quem quer ser padre, né? A gente espera a vontade de Deus, o despertar em cada pessoa. Então a pessoa vai se sentir chamada para poder abraçar o ministério e agir sendo um padre. Tem ideia de quantos padres se formam anualmente? Anualmente, olha, na nossa arquidiocese a gente tem uma média de 5, de 3 por ano, né? A minha turma fomos 7. Depois de mim, 5. Esse ano nós temos dois jovens se preparando para serem diáconos, né? Aí no próximo ano já vai ter mais alguns saindo, e assim a gente vai, uma média de 5 por ano. Estamos chegando na quaresma, né? Isso. E qual é a mensagem que você deixa, o significado Uhum. desse momento de fé da Igreja Católica? Pronto, nós adentramos o tempo quaresmal na última quarta-feira de cinzas, né? Nós já estamos na segunda semana, vamos para a terceira semana da quaresma já. E a quaresma é um convite que a igreja faz todos os anos, é um grande retiro espiritual que a igreja convida os seus fiéis a fazerem em vista da celebração da Páscoa que se aproxima. Nós passamos 40 dias nos preparando para, na Páscoa, celebrarmos a ressurreição de Cristo. Tão importante é a Páscoa para o cristão, para o católico, que a gente não pode celebrá-la de qualquer forma. É preciso a gente fazer esse tempo, a igreja nos recomenda, de preparação, através de exercícios de piedade, de arrependimento dos pecados, de conversão mesmo, endireitar a vida para celebrar a ressurreição de Cristo. Porque a gente celebra a ressurreição de Cristo, mas ao mesmo tempo a gente celebra uma ressurreição individual, né? A ressurreição de Cristo nos ilumina a nossa vida e a nossa fé, ao ponto de celebrar a ressurreição dele, a gente também fazer um processo de mudança de vida, de ressuscitar para um novo homem, uma pessoa melhor. E todos os anos a igreja nos dá essa oportunidade para cada ano a gente ir melhorando mais e se aperfeiçoando no nosso segmento cristão. Tem duas referências religiosas aqui em São Luís, que é
a padroeira Nossa Senhora da Conceição Uhum. e Luís de França São Luís de França, é o isso. Copadroeiro. padroeiro. Uhum. O que representa esses nomes da igreja aqui para São Luís de Quintouro? Pronto. É uma devoção muito antiga, né? Nós já estamos, esse ano a gente celebrou a festa de número 153, ou seja, 153 anos que o povo de São Luís, o povo católico de São Luís celebra a sua padroeira, Nossa Senhora da Conceição. Que ela chega aqui em 1872. Ela chega, essa imagem chega aqui na nossa terra. Mas antes de Nossa Senhora da Conceição chegar, já havia uma fé a São Luís de França, que chegou primeiro. Chegou trazida por uma devoção de homens que aqui vieram e se instauraram no engenho Quitunde e tinham uma devoção a São Luís de França, né? Depois chega a imagem de Nossa Senhora. E Nossa Senhora tomando, de certa forma, um lugar. E Nossa Senhora é muito mais querida pelo povo. E já fazem 153 anos. E todos os anos, quando a gente celebra a festa da padroeira, é uma grande renovação espiritual, né? É um povo que ama Nossa Senhora, que tem uma devoção muito bonita, muito grande, e tem a Virgem Maria como aquela que cuida dessa cidade, vela dessa cidade. E os fiéis aproximam-se da imagem de Nossa Senhora com muita devoção, pedindo bênçãos do céu, né? Essas bênçãos que vêm por intermédio da Virgem Maria, segundo a nossa fé católica. Nós vivemos um momento que, na minha concepção, é um pouco distorcido, para não dizer todo, porque Deus é amor, é paz, né? Congratulação, a busca de uma paz interior para todos nós. E na área política, distorceram essa situação. Muitos segmentos religiosos tomaram destinos equivocados do que Jesus pregava. Como é que o senhor vê essa interpretação distorcida de uma realidade onde Jesus era amor? Certo. Eu acredito assim que não é nem tanto a instituição, mas assim, membros das instituições que, se a gente, por exemplo, tem médicos não tão bons, maus médicos, profissionais de educação não tão bons, que não são fiéis à sua vocação, ao seu chamado, a gente também tem padres, a gente também tem pastores, a gente tem integrantes de várias fés, né? Pessoas que estão à frente de um povo que às vezes distorcem, às vezes buscam reconhecimento só para si, glórias para si. Quando a gente esquece o nosso chamado, o porquê a gente foi chamado e para que a gente aceitou o chamado, a gente pode endereçar por outros caminhos, que não são os caminhos que a gente sonhou, né? Os caminhos de Cristo. Então, eu acho que isso muitas vezes vai de cada pessoa que se desvia do caminho, se desviam do chamado e não olham o Cristo, não olham a imagem daquele que o chamou e querem olhar para outro lugar. Quando a gente olha para outro lugar, a gente acaba fazendo coisas que não deveria. Hoje você é um padre realizado Muito feliz. e a perspectiva de futuro É nessa sua caminhada? continuar sendo fiel. Eu acho que o padre, nós somos ordenados para servir, né? Fazer as vezes de Cristo, servir. E o padre vai ser realizado quando faz isso, procura fazer isso todos os dias, né? Todos os dias colocar a vida a serviço da igreja, procurando se ofertar cada dia, desejando fazer as vezes de Cristo aqui. Se eu conseguir chegar à minha velhice sendo fiel ao chamado que eu abracei lá atrás, eu vou dizer assim, eu sou um padre realizado. O padre tem um período para continuar ministrando ou quando chega a uma certa idade, o tempo... Não, não, vai muito da condição de cada padre, né? Assim, no sentido da saúde, do ter condições de estar à frente. O bispo tem até uma idade de 75 anos. Quando chega a 75 anos, automaticamente o bispo sai de estar à frente da igreja, né? Ele passa a ser um bispo emérito. O padre pode ficar à frente da paróquia, ou de uma paróquia, até aguentar, né? Mas o tempo no padre de uma paróquia são 2 anos? Não, como administrador, geralmente ficamos até 6 anos, né? Tem outros que já chegaram a mais tempo, mas assim,
o bispo dá uma provisão de uma média de 6 anos. Você vai ficar lá até 6 anos. Se for necessário uma renovação, ele renova. Se não, ele pode transferir já para outra paróquia. Então hoje em São Luís você tem E, mais dois. eu vou fazer 4, né? Ah, Eu tenho, tenho mais 2. Qual é a mensagem que você deixa para essa comunidade católica aqui em São Luís? Aham. Pronto, para São Luís é a comunidade que me acolheu, é a minha primeira paróquia. Por essa cidade eu aprendi a amar, por amar essa cidade. Aqui eu me sinto em casa e digo a esse povo que sou feliz sendo padre de São Luís do Quitunde e levarei essa cidade no meu coração. Digo também que a Igreja Católica está de portas abertas, o padre Jair está de coração aberto, desejoso de acolher a todos dessa cidade que vem a este templo, que vivem a sua fé católica e querem viver a fé católica na verdade e na fidelidade. Estamos aqui para ajudá-los a caminhar em direção ao céu, né? Falamos com o padre Jair, você foi no Norte Orlando, Povo, a visão de Alagoas.